Entre o pai e a mãe, qual é a figura mais importante da família? Mãe, Por quê? é porque Epa, digo a mãe porque a mãe quem tem mais o amor com a família. Não sente o amor do teu pai? Sim. Mas por que a mãe tem mais amor, na tua opinião? Por ela carregar os 9 meses. Entre o pai e a mãe, qual é a figura mais importante da família? Nós viemos ao Benfica saber qual é a opinião das pessoas sobre este assunto. Este é o canal Um Angolano. Curta, compartilhe, se inscreve e deixe os teus comentários. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, do TikTok e do Facebook. Vem comigo! Na minha opinião, os dois são importantes na minha família. Mas eu acho que eu lido muito bem mais com a mãe. Por quê? Olha, ela tem sido um apoio grande. Um apoio muito grande, tipo, uma conselheira do gênero que meu pai nunca foi. Se estivesses aqui com teu pai nesse momento ao ver essa entrevista, ainda terias essa opinião assim sincera? Não. É a mãe. É a mãe. Por quê? Epa, digo a mãe porque a mãe quem tem mais o amor com a família. Não sente o amor do teu pai? Sim. Mas por que a mãe tem mais amor, na tua opinião? Por ela carregar os 9 meses. E os sacrifícios do pai? No caso, acordar cedo, 5, 3 da matina, voltar às meias-noites, às vezes só ver os filhos aos fins de semana. Este sacrifício do pai, onde é que fica? Depois vem para a nossa recompensa, com nós como filho, por aquele sacrifício que ele vai correr de mais cedo. Nós temos que dar um lucro naquele sacrifício do E pai. se o teu pai tivesse a ouvir essa entrevista agora, ainda terias a mesma opinião na frente dele? De facto. À frente dele? Com certeza. Boa tarde mais uma vez. Dizer que o pai ou a mãe, qual foi a pergunta? Desculpa só. Qual é a figura mais importante da família para ti? Para mim a figura mais importante da família, né, é a mãe, somente a mãe. Por quê? Porque eu tenho visto que tenho mais tempo com a mãe do que o pai. Sim, acho que... Sobre o tempo dos pais. Pais sabem que pais levantam às 5 horas e muitas das vezes há pais que voltam em casa 22, 23. Tu como homem, quando seres pai, vais dar a mesma opinião? Será? Quando fores pai um dia ainda vais ter a mesma opinião que a figura da mãe chega a ser sim mais importante do que a figura do pai? Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Tem acompanhado os sacrifícios que o teu pai tem feito? Sim, tenho, provavelmente, tenho. De certeza? Sim, de certeza. Dá-nos um exemplo do que o teu pai mais faz todos os dias para casa. Não. Acordar de manhã, né, para ir trabalhar, para trazer o pão. E é só isso. Não é só isso, também acompanha em outro sentido, né? Mas prefiro mais a mãe. E qual é a tua opinião? Será muito difícil, mas eu fico com a mãe. Ficas com a mãe. Com a mãe. Tem acompanhado os sacrifícios que o teu pai faz todos os dias? Tenho. Porque ele faz muito trabalho para nos alimentar, tá vendo? Ele é camponês. Pai é camponês. Isso, depois ele já... E se estivesses aqui com o teu pai nesse momento e a dar essa opinião e a tua mãe também de lado, ainda manterias a mesma resposta? Por isso que eu disse, mas manteria. Manterias? Ok. os dois são importantes para mim. Nenhum dos dois teve mais afinidade contigo que mereça uma atenção especial? Não. Os dois sempre tiveram. Se tivesses uma escolha, Ela é a minha mãe. por que a mamã? Porque ela é muito especial para mim, é a melhor coisa
na vida que Deus me deu. A coisa que Deus deu é a mamã. Mais especial, voltado número 1 é a mamã. É a mamãe. É a mamãe. E os sacrifícios do papá? O papá não é assim tão especial? Não, ele é especial para mim também, mas é a minha mãe. É a mamã. Sim, porque ele sempre que teve feito por nós, ou por mim. O pai teve também, mas nem assim tanto. O pai é pouco presente. Até não. Não. Ele sempre é presente mesmo. Nunca teve ausente. Graças a Deus. Mas faltou alguma coisinha aí que não tirou o lugar da mamã. Não, faltou sim. Faltou aquela atenção. Aquela atenção Yeah. do pai. Entre o pai e a mãe, para si, qual é a figura mais importante da família? Bem, os dois são importantes, mas às vezes eles desempenham funções diferentes. A mãe, por ser a pessoa que mais está com as crianças, ou seja, conosco, é a pessoa que mais está conosco. O pai às vezes vai trabalhar e não tem aquele acompanhamento direito. Mas mesmo assim, isso não faz com que um dos dois seja menos importante. Os dois são sim importantes. E se tivesses uma única escolha entre o pai ou a mãe, qual seria a tua opinião? Bem, é um pouquinho difícil, né, escolher, porque os dois são os meus pais, né? Mas se fosse mesmo obrigatório que eu tinha de escolher alguém entre eles, escolheria o pai. Por que o pai? Porque eu vejo que com meu pai, eu sinto-me mais à vontade com meu pai. No que toca a conversa, bem, digo no seu todo, sinto-me mais à vontade com meu pai, por isso escolheria o meu pai para ficar com ele. Obrigado. Bem, não é que esteja a deixar de fora a minha mãe, também é uma pessoa especial, é importante, eu lhe amo, mas E se escolheria o meu pai. estivesses aqui com a tua mãe agora, ainda darias essa opinião junto a ela? Eu daria sim, porque eu tinha que ser justo, daria sim, e com certeza que ela me entenderia. Para mim, a figura mais importante na família e em casa é a minha mãe. Por que a mamã? Olha, porque o pai, mesmo estando desempregado, a mãe é a mesma coisa. Ela tem ainda aquela preocupação de poder procurar emprego para poder sustentar os filhos, e não só e outras coisas. O pai não é tão atento quanto ao sustento dos filhos. Depende também do pai, depende do pai. No teu caso, a tua opinião é a mamã. Porque a mamã sacrifica-se mais. Sim, O pai não acorda às 5h30. isso não tem nada a ver porque é pai. Simplesmente as crianças órfãs. Tem pais que abandonam, crescem mais com a mãe. A mãe é mais responsável, tem sempre aquela disponibilidade de poder se preocupar com o filho. Então, na tua opinião, tu serias do tipo que diz que o filho é mais da mãe do que do pai. Sim, E por quê? porque eu carreguei ele por 9 meses, aguentei o parto e vou sustentá-lo. E o sacrifício do pai para manter a casa? Isso já não sei. É outros 500. Para mim, depende muito da relação que o filho tem entre ambos, tá vendo? Porque vai depender muito da afetividade. Se o filho tiver muito com a mãe, então significa que vai ter mais afeto com a mãe. Mas as duas figuras são importantes. São importantes porque para a melhor saúde e crescimento do filho, acho que ambos. E no teu ambos caso, são se bastante tivesses que importantes. escolher entre o teu pai e a tua mãe, qual seria definido como a figura mais relevante para ti? A mãe, Por que a mãe? porque a mãe é a cabeça de um filho, é a cabeça que ele ajuda mais. A mãe é que dá juízo ao filho, é isso que eu entendo, porque o pai não se interessa muito com o filho. Sem a mãe, o filho é totalmente desnorteado, não. Então o pai fica para trás, o pai perde totalmente. Se tivesse que escolher, seria a mãe. Sim, seria a mãe, sim. E os sacrifícios do pai? De acordar às 5, dormir às 22. Olha, isso é o dever de um pai, sim. É o dever de um pai de fazer isso. É agora. Mas não tem como mesmo. A mãe mesmo é a cabeça para ajudar um filho a ser boa pessoa, obediente. É mesmo a mãe. Os pais perdem totalmente. Sim, perdem sim. Bem, os filhos têm mais afeto pelas mães, sabe? Porque as mães chegam a ser mais protetoras. Os pais são mais aqueles que estão aí para dar, mas pouco para dar atenção. Não são todos, mas alguns.
no meu caso, eu acho que eu sou mais afetivo da minha mãe do meu pai, né? Mas isso vai depender muito da relação. Vai depender muito da relação. Então, se tivesses que escolher, a tua mãe seria a escolha? Não, eu não escolheria a minha mãe nem o meu pai, eu escolheria os dois. Os dois são muito importantes na minha vida. Só que há momentos que a gente tem mais afetos pela mãe ou pelo pai, isso vai depender muito da aproximação deles. No teu caso, tens aproximação mais aqui? Eu tenho mais aproximação da minha mãe, mais aproximação da minha mãe. Então, nesse caso, é a figura com que mais te envolves? É mais. Mas sem descartar o meu pai, porque também é uma das figuras mais importantes da minha vida. Se tivessem uma escolha? Não escolheria ninguém. Eu escolheria os dois, no caso. Mas uma escolha para um? Não dá para escolher entre os dois, eles são muito importantes na minha vida. Boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Ermingarda Menezes. Mariana Barata. Eunice Barata. Hoje nós temos um tema social para vocês. E a pergunta é, entre o pai e a mãe, qual é a figura mais importante da família? Não tem dessas dias a figura mais importante. Entre pai e a mãe, ambos têm um papel importante que é para a família. Por quê? Porque a mãe carrega um sacrifício enorme que é para poder sustentar o seu filho, tão igual como o pai. Mas eu digo que que tem um papel mais relevante é a mãe. Se tivesse que escolher? Escolheria a mãe. E os sacrifícios do papá, acordar às 5, dormir às madrugadas e o dia seguinte de novo? Isso também conta, mas escolheria a mãe. Se o teu pai estivesse aqui, ainda terias essa opinião na frente dela? Numa boa. Numa boa. Então a mamã ganha? A mamã ganha. Não tem como. Quem tem sacrificado mais é a mamã? É a mamã. Mãe. Por quê? É porque... Bem, no meu caso eu escolhi mãe porque ela que está comigo a vida toda. E é muito mais fácil um pai abandonar um filho do que uma mãe. E os sacrifícios do papá? Quais sacrifícios? Eu não tenho como responder essa questão porque não tem acompanhado a rotina do papá? Não. Então tenho. Ficaria com a mãe em qualquer das hipóteses? Sim, sempre. Eu digo os dois. Os dois são muito importantes. Mas se tivesse que fazer uma escolha? É impossível, eu não consigo fazer essa escolha. Não consegue fazer essa escolha? Nem que rebuscar um pouquinho no cantinho do coração, não tem nenhuma especial? Não. Não tem? Não, eu carrego os dois. Olha, eu tenho a mesma opinião. Porque nossos pais têm nos acompanhado desde pequenas e olha, amamos da mesma forma. A escolha seria para ambos? Sim, para ambos também. Nem que tivesse um ultimate? Não, para ambos mesmo. Não escolham. Se dissessem escolham, só tens uma opinião. Eu não posso escolher. Não posso. Se o papai e a mamãe tiverem a ouvir e a ver este vídeo agora, vão ficar orgulhosos? Sim, acredito que sim. Tá bom, obrigado pela vossa participação. Nos agradecer pela escolha.